A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição número 8 da revista. Lição número 8, página 47. Mas antes vamos orar para agradecermos a Deus por este momento. Amém? Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de escola bíblica dominical, pedindo a vós, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um que estiver assistindo esta aula, abençoe a nossa igreja, Senhor, nossos irmãos, os que têm ido ao culto, os que estão em casa, Senhor. Que a tua graça, o teu poder seja manifesto, Senhor, na vida de cada irmão, de cada vida, em nome de Jesus. Abençoe o nosso pastor, abençoe a liderança da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos começar aqui. A lição é Monte Sinai e Monte Sião. É importante que os irmãos estejam lendo a revista, né, para poder acompanhar o raciocínio. Diz assim, em Isaías 2, versículo 3. E dirão assim, vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião ele fala com o seu povo. Meus amados irmãos, aqui o autor diz o seguinte, que depois de demonstrar amplamente a superioridade da nova aliança firmada por Jesus, o autor da carta aos Hebreus faz uma última comparação. Sua prédica explora um cenário importante na religiosidade judaica e na fé cristã, que são os montes. E aqui ele vai elencando, né, alguns montes, né, que ao longo da história de Israel se fazem presente. Diz aqui Monte Moriá, Sinai, Gilboa, Tabor, Hermon, Carmelo e outros, etc. Né? No cristianismo também, os montes têm uma importância, meus irmãos. Vejam aqui, Jesus ele foi transfigurado aonde? No monte. Né? Em outro momento, Jesus orava onde? No monte. Jesus também ensinava onde? No monte. Olha que coisa impressionante, né, irmãos? Então veja, né, que Jesus orava e ensinava no Monte das Oliveiras, foi crucificado no Gólgota, né, o Monte da Caveira, né, conhecido como Monte da Caveira, que ao sopé deste monte, né, tinha um jardim. E nesse jardim, a tumba, né, onde supostamente o Senhor ressurgiu glorioso. É porque supostamente, porque eles apresentam, lá o autor não diz aqui, mas lá eles apresentam dois lugares, né, onde Jesus teria sido sepultado. Né, enfim. Vamos ver aqui o Monte Sião. O Monte Sião representava a esperança da era messiânica, um tempo de paz e prosperidade numa cidade sem injustiça e exploração, onde o seu povo vive feliz na presença de Yahvé. Aleluia. Né? Aqui em Isaías 33, versículo 5 e 6, diz assim, meu irmão. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Coisa linda, né? Coisa linda. Então veja, meus irmãos. Aqui nas epístolas aos Hebreus, né, foi escrita, na verdade, quando a epístola aos Hebreus foi escrita, a cidade de Santo estava arrasada, né? Estava sitiada, estava derribada. Os montes de Jerusalém já não tinham mais a glória de outrora. Mas tudo isso para quê? Para que se cumprisse a palavra. Né? Pois Jesus, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, e assim aconteceu. Foi assim que um remanescente creu
nas palavras de Jesus, né? E escapou, né? Fugiu no momento. Né? E onde está escrito isso, irmão? Onde Jesus predisse, né, essa destruição? Em Lucas 21, versículo 20 ao 22, diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Lucas 21 e 22. Aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim, Isaías, capítulo 1, versículos 27 e 28. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores, os pecados serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Meus irmãos, aqui, né, o autor não está se dirigindo, vamos dizer, né, dirigindo a Jerusalém terrena, né? Mas, na verdade, o autor da carta, ele está falando que do Messias que reina e exerce o sacerdócio eterno em Sião, na Jerusalém celestial. Né? O autor está se referindo a Jerusalém celestial e não a Jerusalém terrena. No tópico 1, iremos tratar do terreno e celestial. Terreno e celestial. Vamos ler aqui, né, irmão? Anteriormente, o apóstolo Paulo, ele fez uma comparação entre a lei e a graça, tomando por analogia as mulheres que deram filho a Abraão. Gálatas 4, 21 e 25. Agar concebeu Ismael. Né? Ismael, ele vai tipificar quem? O Sinai. Assim, a Jerusalém terrena, regida pela lei da aliança do Sinai, gerou o quê? Escravos. Gerou escravos. Mas Sara, a esposa que concebeu a Isaac, filho da promessa, tipifica a linhagem dos filhos livres, pertencentes a quem? A Jerusalém celestial. Também filhos livres. O autor replica a analogia paulina, mas em lugar de Agar e Sara, usa os montes Sinai e Sião para apresentar a mesma verdade. Estar em Cristo é melhor que estar sobre a lei mosaica. Ser cidadão do céu e herdeiro de Jerusalém celestial é preferível a cidadão de Jerusalém terrena. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Leamos agora Hebreus, capítulo 12, 18 e 19, versículos 18 e 19. Diz assim: vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de coisa de algum, perdão. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai com o seu fogo destruidor. A escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta, o som de uma voz. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 22 e 23. Veja, irmãos, que o termo
primogênito aparece por 9 vezes ao longo do Novo Testamento. 7 delas fazem referências ao Senhor Jesus, como em Hebreus 1:6. Outra faz menção aos primogênitos israelitas poupados na 10ª praga do Egito. Hebreus 11:28. Por último, apenas o texto acima é direcionado aos crentes. O escritor diz dos anjos incontáveis e da igreja dos primogênitos. Na verdade, aqui é uma alusão aos que morreram mantendo a fé em Cristo. A igreja dos santos, dos separados para Deus, como acontecia com animais e homens que abriam a madre. Muito interessante, meus irmãos. Consagra-me todo primogênito e abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Êxodo 13, versículo 2. Meus irmãos, o autor aqui diz o seguinte, que o texto original possibilita várias interpretações. A Universal Assembleia pode ser a reunião de anjos, ou pode ser a reunião dos salvos, ou ainda de todos os filhos de Deus, celestiais e terrenos. Assim eram chamados anjos na antiga aliança. Jó 1:6, 38:7 e Salmo 29, versículo 1. E assim são chamados os crentes na nova aliança. Aleluia. Vejamos aqui o que diz em Jó, em 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, veja a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. É melhor estar em Cristo do que estar debaixo da lei. Nós passaremos agora para o tópico 2, capítulo 2 da lição, morte versus vida. Página 49. No Sinai, Yahvé anunciou os termos da antiga aliança com os israelitas, mandamentos, restrições, prescrições, ritos, bênçãos e maldições. O Sinai se transformou num cenário descrito como aterrador. A voz de Deus trovejava, ameaça de morte no ar. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 20 e 21. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Por sua vez, a nova aliança não proclama ameaças de morte, nem apavora com maldições. Pelo contrário, ela atrai o povo para perto de Deus. Diz aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja bem a diferença, né, irmãos? Aqui, ao contrário da lei, ao contrário daquele momento ali do Pacto do Sinai,
não tem maldição, não tem terror, não tem nada. Né? Na verdade, o Senhor nos atrai a Ele. Vamos lá? O autor já citara anteriormente Abel como um dos heróis da fé e seu testemunho inspirador. Agora, Hebreus 11:4, né? Agora, não o menciona diretamente, mas compara as consequências entre as mortes de Abel e a de Jesus. Diz assim em Hebreus 12, versículo 24. Tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue do justo Abel é derramado na terra e clamava por vingança e atraiu sobre Caim o quê? Maldição. Maldição. Gênesis 4, versículo 10 e 11, diz assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. A morte de Jesus foi recebida como perfeito e definitivo sacrifício expiatório. O sangue de Jesus derramado na terra não trouxe mais maldição, pelo contrário, foi aceito para a redenção da humanidade. Os irmãos a quem se destina a carta não podiam ignorar os benefícios da nova aliança. Vejamos aqui Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Abel, ele faz uma comparação entre o sangue de Abel e o sangue de Cristo. O sangue de Abel trouxe o quê? Trouxe maldição. Já o sangue de Cristo nos trouxe o quê? Redenção. Ambos os sangues foram derramados sobre a terra. Sendo que o sangue de Cristo foi recebido como sangue da expiação, para expiar os nossos pecados, para nos purificar dos pecados. Não trouxe maldição, mas trouxe bênção. Amém? Então, irmãos, o sangue de Jesus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos um Deus vivo. O que são obras mortas? É tudo que se refere à lei. Sacrifício, guarda de sábado, entre outras coisas. Obras mortas. O sangue de Cristo purificou a nossa consciência. Hoje nós somos livres. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor. E isso é precioso, meus irmãos. Isso é precioso. Vamos agora ao tópico 3. Monte Sinai versus Monte Sião.
Diz assim, na página 50, os destinatários do texto de Hebreu estavam familiarizados com a narrativa da descida de Deus no Sinai. O autor pretende despertá-los com o espírito de temor que se abateu sobre os israelitas no deserto. Aqueles que viram o cume do monte fumegar e que receberam a palavra com espanto não foram poupados quando foram incrédulos. Veja aqui, Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recusei ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. O aspecto da glória de Yahvé no Sinai foi descrito como fogo consumidor, assustado com tanto poder, o povo pediu que Moisés subisse ao monte para receber a lei pessoalmente e depois comunicar-lhes. Êxodo 24, 15 ao 18 diz assim: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. O 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. Os olhos dos filhos de Israel, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, versículo 15 ao 18. Quando Yahvé se manifestou no Monte Sinai, a terra se abalou, o chão tremeu. Ao citar a profecia de Ageu 2, versículos 6 e 7, o autor lembra a seus irmãos de que a palavra de Deus novamente abalaria não só a terra, mas também os céus. A Bíblia diz que o monte fumegava, tremia, a terra tremia. E o povo de Israel temeu. Na verdade, o Senhor manda que o povo se achegue ao monte, mas o povo temeu. Deus queria uma nação de sacerdotes, né? Mas o povo, ao invés de aceitar o chamamento do Senhor, pediu para que Moisés subisse ao monte e recebesse do Senhor a lei e depois os comunicasse. Em Hebreus 12, versículo 25, diz assim: aquela cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Hebreus 12, 25. É impossível descrever as bênçãos do Monte Sião como a narrativa histórica do Sinai. Sião é espiritual. Sião é celestial. Sião só é percebido pela fé, como definida nas cartas de Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11, 1.
Nos antigos profetas, o Monte Sião representava a cidade de Jerusalém e seus habitantes. Muitos seriam rejeitados por causa da impiedade e incredulidade. Sião apontava profeticamente para o reino messiânico e para o remanescente do povo de Israel, os salvos por acreditarem nas promessas de Yahvé. Vejamos o que diz aqui Isaías 4, versículos 2 e 3. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, no reino da filha de Jerusalém. Miqueias 4, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Essa linda comparação do Monte Sinai e o Monte Sião. Pela fé, irmãos. Pela fé. Pela fé, vemos que o nosso Senhor reinará de eternidade a eternidade. Vemos que o Senhor reinará sobre o Monte Sião. Sobre o Monte Sião, a promessa do Senhor. E ali ele exercerá o seu domínio. E aqueles que esperaram no Senhor, aqueles que creram no Senhor, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, reinarão com Ele. Reinarão com Ele. Amém? Vamos agora chegar à conclusão desta aula. E acredito que com a conclusão teremos o melhor entendimento do que o autor da revista quer nos mostrar, nos ensinar. Diz assim, página 51. Mesmo com a capitulação de Jerusalém e a destruição do templo, no ano 70 d.C., os irmãos não deviam fraquejar na fé. A glória do reino messiânico, representada no Monte Sião, seria maior que a glória do templo e todo o seu aparato estabelecido nos ditames da lei, que foi dada onde? No Monte Sinai. O que foi feito pelas mãos humanas é abalável e precisa ser removido para que venha o imutável. Irmãos, o templo, as normas estabelecidas, tudo que foi dado lá no Monte Sinai, veio por terra, caiu. O monte representava o quê? A lei, o Monte Sinai. E toda essa estrutura, o próprio templo ruiu. Mas era necessário que assim acontecesse. Para quê? Para que tudo aquilo que foi construído pelas mãos humanas fosse removido
Tinha que ser removido, precisava ser removido. Para que viesse quem? O imutável. O Senhor, a glória do Senhor, a glória de Deus, a glória do reino messiânico, que é muito maior do que a glória do templo. Isso é tremendo. A glória do segundo templo é maior. Está lá em Ageu. Vamos ler aqui Hebreus 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia, né? Meus irmãos, o reino do Senhor é inabalável. O reino do Senhor é sempre eterno. Eterno é para sempre. Para sempre. Aleluia. Os homens e a sua palavra passam. Os reinos mudam de mãos. Poderes são abalados. No entanto, Deus permanece o mesmo. E a sua palavra encarnada, que fala desde os céus, é igualmente poderosa. Tudo passa. Tudo passa. Que maravilha. Que maravilha. Passam os céus, passam a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. A palavra do Senhor encarnada. O verbo que se fez carne. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, permanece o mesmo, imutável, inabalável, indestrutível. Aleluia. Hebreus 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Aleluia. Marcos, capítulo 13, versículo 31, diz assim: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Meus amados irmãos, deixamos aqui essa reflexão, esta aula maravilhosa, de mostrar, irmãos, quão é importante a graça, o amor de Deus. O autor vem trazendo, lá do início, fazendo analogia, comparações, vamos dizer assim, entre o Monte Sião e o Monte Sinai. Sinai, a lei, Sião, a graça. Vem fazendo comparação também entre as mulheres que deram filhos a Abraão. Agar gerou escravo. Sara gerou livres. Agar apresenta a lei. Sara, a graça. É melhor, irmãos, estar debaixo da graça do que debaixo da lei. Porque a lei condena, a graça liberta e salva. Aleluia. O Monte Sinai, Deus falava com voz de trovão, com fogo, e trazia um ambiente assustador, aterrador, e o povo temeu. Em Sião, o Senhor aproxima os seus filhos a ele. Então, meus irmãos, a glória do Senhor permanece. A presença do Senhor permanece. A presença de Jesus permanece. A palavra de Deus encarnada em Cristo é para sempre. E fique, irmãos, debaixo dessa graça poderosa, desse amor poderoso, desta presença poderosa e desse dom maravilhoso
que é o dom da graça, o dom da salvação em Cristo. Amém? Glória a Deus, né? E que Deus abençoe a todos. Estou com muita saudade dos irmãos, mas isso vai passar, breve estaremos juntos. Amém? Graça e paz, que a glória do Senhor, que a presença do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos e irmãs que estão me assistindo nesta hora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Graças a Deus.